Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do canal. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Quero pedir àquele que não é inscrito do canal puder se inscrever para estar nos ajudando, eu vou ficar muito grato. Peço também que vocês deixem o comentário de vocês, deixem o like e compartilhe esse vídeo, esse estudo que nós vamos estar passando, um estudo sobre a carta à igreja de Pérgamo, né, que você venha refletir nesse estudo, que você venha a cada dia mais buscar conhecer a palavra de Deus, para que não venha ser enganado, né, e ver o que essa carta tem a nos ensinar, que é muito importante, né? Toda a palavra de Deus, ela nos ensina a como nós devemos andar neste mundo. Então que você venha guardar esse estudo no teu coração, que você venha aprender e que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Então aqui está a cidade de Pérgamo e vamos estar iniciando aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Então que você venha meditar nesse texto aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao 17, que vai dizer assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela, escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então aqui está esse texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Então aqui é a igreja em Pérgamo, é o estudo sobre a igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 12 ao 17. A cidade de Pérgamo. Pérgamo era uma importante cidade da Ásia Menor, conhecida por sua influência política, cultural e religiosa. Ficava onde hoje é a região da Turquia. Era considerada um centro de idolatria e paganismo. A cidade possuía templos dedicados a Zeus, Atena e outros deuses, forte adoração ao imperador romano, práticas pagãs intensas, filosofias gregas e ocultismo. Por isso Jesus diz: onde está o trono de Satanás? Isso mostra que Pérgamo era um lugar de grande oposição espiritual ao Evangelho. Então aqui está a cidade de Pérgamo. Como era aquela cidade nos tempos dos apóstolos ali, né? Então, e aqui Jesus nos direcionando, né? Que são práticas que ele não se agrada. Então aqui no versículo 12, onde inicia essa carta, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada representa autoridade, juízo, a palavra de Deus.
A espada de dois gumes aparece novamente em Hebreus capítulo 4, versículo 12, e Apocalipse capítulo 1, versículo 16. Ela simboliza que Cristo conhece a verdade, julga corretamente, separa o certo do errado. Jesus já inicia mostrando que ele viria julgar os falsos ensinos dentro da igreja. E hoje também, assim como houve no tempo dos apóstolos, hoje também tem muitos falsos ensinos dentro das igrejas. Então por isso nós devemos conhecer a palavra de Deus para nós não sermos enganados. Versículo 13. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Jesus reconhece a dificuldade espiritual daquela igreja, mesmo vivendo em meio à idolatria, perseguição, corrupção moral, culto ao imperador. A igreja permanecia firme. Antipas, a fiel testemunha. Antipas foi morto por permanecer fiel a Cristo. A tradição cristã diz que ele foi executado dentro de um touro de bronze aquecido no fogo. Jesus o chama de minha fiel testemunha, a mesma expressão usada para Cristo em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Lição espiritual. Deus honra aqueles que permanecem fiéis mesmo em ambientes hostis. E aqui, onde está escrito aqui, mesmo vivendo em meio à idolatria, é o que tem muito hoje nos nossos dias. Perseguição, corrupção moral tem bastante, culto ao imperador. Hoje nós podemos dizer que muitos cultuam os líderes políticos, presidente, governadores, prefeitos. Então ali naquela época era o imperador, hoje é os presidentes, né, os líderes políticos do Brasil. E muitos aí idolatram esses homens, achando que esses homens vão mudar o país. E o único que pode mudar é Jesus Cristo, né? Então tem muita idolatria nesse sentido. Pessoas idolatrando líderes religiosos também, é o que tem. E cada dia mais a vinda do Senhor Jesus está vindo, né? Então hoje tem muita idolatria a líderes religiosos, líderes políticos, cantores. É o que tem muito hoje. Versículo 14 e 15. O problema da igreja, tolerância ao pecado. Embora a igreja fosse perseverante, ela estava permitindo falsas doutrinas. O ensino de Balaão. Balaão aparece em Números 22, capítulo 22, versículo 25. Números capítulo 31, versículo 16. O que Balaão fez? Como não conseguiu amaldiçoar Israel diretamente, ensinou o rei Balaque a seduzir o povo através da idolatria e da imoralidade sexual. E hoje, muitos líderes religiosos estão guiando as pessoas a idolatrar, a idolatria. Infelizmente, é o que está acontecendo no nosso tempo. A idolatria, principalmente idolatrando líderes políticos. O objetivo era afastar Israel de Deus por meio da corrupção espiritual. Aplicação em Pérgamo. Alguns cristãos estavam participando de práticas pagãs, comprometendo a santidade, misturando a fé com idolatria. Os nicolaítas, quem eram? Nicolau é tradicionalmente associado a um grupo, embora não haja consenso absoluto. Os nicolaítas defendiam permissividade moral, mistura entre cristianismo e paganismo, é o que tem muito hoje, tolerância ao pecado, liberdade sem santidade. A igreja de Éfeso odiava essas práticas. Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Mas Pérgamo estava tolerando. Grande lição: uma igreja pode ser fiel na perseguição, mas ao mesmo tempo fraca na santidade. Versículo 16. Arrependa-se. Jesus chama a igreja ao arrependimento imediato, caso contrário, lutarei contra eles com a espada da minha boca. Isso significa juízo divino,
disciplina espiritual, condenação dos falsos ensinos. Cristo não aceita uma igreja contaminada pela verdade misturada com um erro. Versículo 17. Ao vencedor darei do maná escondido. O maná lembra provisão divina, sustento espiritual, alimento celestial. O maná escondido simboliza comunhão íntima com Cristo, alimento espiritual eterno, satisfação que o mundo não pode oferecer. Enquanto os pagãos comiam alimentos sacrificados aos ídolos, Deus prometia o verdadeiro alimento celestial. A pedra branca. Significado da pedra branca. Na cultura antiga, a pedra branca podia representar absolvição em julgamentos, vitória e aceitação. Convite para banquetes especiais. Jesus promete a aceitação eterna aos vencedores. Esse é o nosso Jesus. Um novo nome. Um novo nome nela escrito. O novo nome representa a nova identidade em Cristo, transformação espiritual, relacionamento pessoal com Deus. Conhecido apenas por aquele que o recebe. Fala de intimidade, relacionamento exclusivo, experiência pessoal com Cristo. Principais lições espirituais de Pérgamo. É possível permanecer fiel em ambientes malignos, mesmo em lugar dominado pelo mal. Deus sustenta seus servos. A igreja não pode tolerar falsos ensinos. Compromisso com o mundo destrói a santidade espiritual. Santidade continua sendo indispensável. Deus não aceita mistura entre verdade e pecado. Cristo conhece tudo o que acontece na igreja. Ele vê fidelidade, pecado oculto, perseverança, corrupção eterna. O vencedor recebe recompensas eternas, maná escondido, pedra branca e novo nome. Aplicação para os dias atuais. A igreja de Pérgamo representa muitos cristãos atuais. Muitos cristãos atuais que permanecem firmes externamente, mas toleram o pecado internamente. Hoje vemos relativização da verdade, mistura entre evangelho e mundo, imoralidade sendo normalizada, falsas doutrinas dentro das igrejas. A mensagem de Cristo continua: arrependa-se. Conclusão. A mensagem a Pérgamo, a igreja de Pérgamo, é um chamado à fidelidade, discernimento, santidade e arrependimento. Jesus elogia a perseverança da igreja, mas confronta sua tolerância ao pecado e às falsas doutrinas. O Senhor continua procurando uma igreja fiel na perseguição, pura na doutrina, santa na prática, comprometida somente com Ele. Então que você venha, esse foi o estudo de hoje, é a terceira carta, a igreja de Pérgamo, que você venha meditar, que você venha refletir nesse estudo e que Deus venha falar com você, que a gente venha trazer para os nossos dias. É o que tem muito hoje, a idolatria, a imoralidade, então que nós venha fugir, porque nós não somos as melhores pessoas, mas nós temos que procurar agradar a Deus em todas as nossas em toda a nossa vida, em todas as nossas áreas. Não é fácil, mas Jesus nos dá vitória. Que você venha abrir o seu coração e deixar Jesus entrar na sua vida, porque o nome dele vai ser glorificado. Amém? Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.